Olá, seja muito bem-vindo novamente. Peço a você que deixe seu like e compartilhe para ajudar o canal. Há 28 anos, um homem cometeu um crime que marcaria sua vida para sempre. Em 1997, Daniel Prince sequestrou uma mulher em Michigan, prendendo e amarrando suas mãos, mas a vítima conseguiu escapar. Daniel foi preso e condenado a 30 anos por sequestro, mas acabou sendo liberado em 2009, após cumprir apenas metade da pena em liberdade condicional. Agora, 3 décadas após aquele crime, Daniel voltou a ser o centro de uma investigação policial. No dia 27 de agosto de 2021, Edna Subtow, uma mulher de 80 anos, foi vista pegando Daniel em um estacionamento em Travelers Rest, Carolina do Sul. Essa seria a última vez que alguém a veria com vida. Dias depois, os detetives começaram a rastrear os movimentos de Edna e fizeram uma descoberta alarmante. Câmeras de segurança capturaram imagens de Daniel dirigindo o carro de Edna, levantando suspeitas sobre o envolvimento dele em seu desaparecimento. Por volta das 9 horas daquela manhã, Edna havia saído de casa para cuidar de um amigo. Quando ela não apareceu, seu filho ligou para o 911. A pessoa que ligou relatou que Edna era pontual como um relógio e que algo estava claramente errado. Os policiais que foram até a casa de Edna para uma verificação de bem-estar não encontraram sinais de arrombamento, mas perceberam que tanto ela quanto seu carro estavam desaparecidos. Além disso, o filho de Edna relatou que cerca de $50 mil em joias também haviam sumido. As autoridades sabiam que localizar o veículo seria essencial para descobrir o paradeiro de Edna. A busca durou 6 dias, até que finalmente o Jeep dela foi encontrado abandonado no estacionamento de um hotel próximo. A localização era estranha, já que Edna morava perto e não tinha motivos para se hospedar ali. A equipe do hotel confirmou que ninguém com o nome de Edna havia se registrado, tornando o mistério ainda mais profundo. Com poucas pistas, os detetives decidiram rastrear os últimos movimentos de Edna através de imagens de câmeras de segurança. As gravações revelaram que, por volta das 9h30, ela saiu de casa e dirigiu até um supermercado Food Lion. Lá, foi vista pegando um homem, que carregava 2 sacolas, e os dois voltaram juntos para a casa dela. No entanto, o momento mais suspeito aconteceu 4 horas depois. Às 13h43, o carro de Edna foi visto novamente saindo de sua casa, mas desta vez, ela não estava ao volante. O homem que ela havia pegado mais cedo era quem dirigia. Ele foi flagrado estacionando o carro no Food Lion novamente, transferindo algo do Jeep de Edna para seu Chevrolet. Após uma análise detalhada das imagens, os investigadores perceberam algo chocante. O que o homem havia transferido não era um objeto, mas alguém. Era possível ver, claramente, o cabelo dourado de Edna entre os quadros do vídeo. Poucos minutos depois, o homem levou o carro de Edna até o estacionamento do hotel, limpou portas e bancos para eliminar vestígios de sua presença, e então deixou o veículo para trás. Ele retornou ao Food Lion e partiu em seu Chevrolet, desaparecendo. A partir daí, os detetives enfrentaram o desafio de identificar quem era o homem nas gravações. Por causa da má qualidade das imagens, parecia que a investigação chegaria a um impasse. Mas uma pista vital surgiu. As sacolas que o homem carregava ao entrar no carro de Edna indicavam que ele havia feito uma compra no supermercado. Ao revisarem as imagens internas do estabelecimento, os policiais finalmente descobriram a identidade do suspeito, Daniel Prince, o mesmo homem que havia sequestrado uma mulher 24 anos antes. Enquanto as investigações avançavam, os detetives concentraram seus esforços em reunir evidências mais concretas contra Daniel Prince. Durante uma busca na propriedade dele, foram encontradas várias armas automáticas. Por causa de condenações anteriores, Prince estava proibido de possuir qualquer tipo de armamento, o que lhe renderia acusações federais e garantiria que ele permanecesse detido por mais tempo. No entanto, foi outra descoberta em sua propriedade que se tornou uma peça crucial do caso: um copo de iogurte. A análise revelou que o iogurte estava adulterado com uma mistura de medicamentos, lorazepam, tramadol e ciclobenzaprina, substâncias que, combinadas, podem causar depressão no sistema nervoso central. Isso resultaria em uma sedação, exatamente como Edna foi vista no estacionamento, incapaz de reagir enquanto era conduzida por Prince em seu carro.
Com essas provas em mãos, os detetives retornaram para um novo interrogatório. Desta vez, Prince começou a perceber que estava encurralado, sem escapatória. Após horas de pressão, ele finalmente fez uma confissão completa, admitindo não apenas o assassinato de Edna, mas também de outras 3 pessoas: Lee Goodman, Dolores Sears e sua filha, Nancy Rigo. O primeiro assassinato foi o de Dolores Sears, cometido, segundo Prince, a pedido de Nancy, sua própria filha. Nancy acreditava que sua mãe estava sofrendo e pediu a Prince que a colocasse fora do sofrimento. No entanto, pouco tempo depois, Nancy começou a sentir-se culpada e decidiu que iria às autoridades para relatar o ocorrido. Isso a transformou no segundo alvo de Prince. Ele assassinou Nancy para silenciá-la e, ao fazê-lo, passou a se beneficiar dos cheques de seguridade social dela. Nancy havia transferido o poder de advogado para Prince antes de sua morte, permitindo que ele continuasse a receber os benefícios dela por anos. O terceiro assassinato foi o de Lee Goodman, que, segundo Prince, tentou roubá-lo. Lee também acabou morto e seu corpo descartado em uma área remota, assim como as demais vítimas. A quarta e última vítima foi Edna Subitou. Um ano após seu desaparecimento, em 16 de maio de 2022, seu corpo foi encontrado em um túmulo próximo à casa de Prince, no condado de Rutherford. Embora o estado de decomposição fosse avançado, os legistas conseguiram identificar positivamente os restos mortais como sendo de Edna, devolvendo-os à sua família. Mesmo após confessar seus crimes, Prince não desistiu de tentar negociar. Ele propôs às autoridades revelar a localização do corpo de Edna em troca de que seu caso fosse transferido para a esfera federal. Sua motivação era clara: as condições nas prisões federais eram melhores e, além disso, ele poderia evitar a pena de morte, recebendo em troca uma sentença de prisão perpétua. Os detetives concordaram em desligar as câmeras durante uma última confissão, mas, de forma astuta, mantiveram um gravador de áudio oculto funcionando. Foi assim que conseguiram registrar a confissão completa de Prince, em que ele descreveu os assassinatos e os motivos por trás deles. No final, Daniel Prince evitou julgamento ao fechar o acordo com as autoridades. Ele foi condenado à prisão perpétua em regime federal, encerrando assim uma série de crimes que chocaram a comunidade e deixaram um rastro de dor nas famílias das vítimas. E esta foi mais uma história de suspense aqui do canal. Peço novamente que compartilhe e deixe seu like. Muito obrigada e espero vocês no próximo caso.